Ele trabalha num dos mais importantes grupos de comunicação do Brasil, o Grupo Globo, onde é líder de formatos do esporte. Também é professor de jornalismo digital, jornalismo de dados e gestão de negócio digital dos programas de graduação e pós-graduação da FAAP. Formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é especialista em inovação e mestre em processos midiáticos, tecnologia e mercado. O projeto Memória, 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie, recebe hoje o jornalista Rafael Isbarai. Rafael, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado você, professor. Foi meu professor e coordenador do curso na época que eu estive aqui. Lembro disso muito bem. Por que você escolheu fazer jornalismo? Tem uma questão, acho que muito peculiar para a minha geração, acho que para algumas outras gerações posteriores à minha, que é o interesse pelo futebol e o interesse pelo esporte. Desde da sexta ou sétima série, eu sempre quis ser jogador de futebol. Achava que conquistaria essa chance em algum momento. Tentei por várias oportunidades e não consegui nenhuma delas. Misturado a isso, eu já tinha um interesse muito grande, obviamente, por esporte e por escrever. E nessa junção e a falta de capacidade para ser um jogador de fato, me aproximou do jornalismo. Você sabe que isso é muito comum até hoje, né? Muitos garotos entram pensando nisso, foram jogadores, tentaram ser jogadores de futebol, não conseguiram ser jogadores de futebol, aí entram para fazer jornalismo esportivo, que é normal. Depois eles vão entendendo que o jornalista esportivo também tem a necessidade de uma formação muito ampla. Muito ampla. Né? Tanto que depois que eu entrei na universidade, eu comecei a identificar a importância da tecnologia sobre a nossa vida, sobre a vida da sociedade e sobre o jornalismo. Acho que isso mudou um pouco a minha característica. Por que você escolheu Mackenzie? Olha, foi uma escolha por várias razões. Primeiro, pela grade do curso. Era um curso muito novo à época. A grade do curso se aproximava a ambientes digitais. Vamos partir do princípio que era o ano de 2004. 2004, primeiro ano do Facebook, primeiro ano do Orkut. MySpace era uma rede social muito popular, então o mundo mudou completamente. Eu já gostava um pouco desses ecossistemas e queria entendê-los um pouco mais, uma vez que o futuro já era a internet de fato. Então, a questão da inovação relativa à tradição do Mackenzie me fez ingressar à universidade. Logo que você terminou a faculdade, logo um pouco tempo depois, o diploma deixou de ser obrigatório para o exercício profissional. Você acha que é necessário uma formação universitária para exercer o jornalismo? Olha, essa questão ela é muito controversa no sentido de que há vários pontos positivos e negativos sobre essa mudança. O que eu acho interessante é que o mercado exige o diploma de jornalista em alguns momentos. E aí não tem como você ficar longe dessa mudança. Então, muitos dos cargos que são disputados hoje em empresas de mídia e fora dela exigem o diploma de jornalismo. Eu acho que isso é um peso muito forte. No que a faculdade foi importante para a sua formação? Muita coisa. Eu acho que primeiro o caráter crítico sobre o que é o jornalismo de fato. Eu acho que os professores, muitos dos professores já completa-se 10, 11 anos que eu me formei. Muitos dos professores eu encontro ainda aqui na universidade. Então, a preservação desse corpo docente ele é muito importante, faz com que você tenha uma continuidade sobre o trabalho. Acho que a questão relativa às disciplinas digitais me amadureceram um pouco mais cedo em relação a outras universidades, porque eu acompanhava a grade do curso das outras universidades. Então tem alguns pontos assim bem interessantes. E eu acho que essa formação multidisciplinar, o Mackenzie tem uma questão aí muito interessante de você conseguir captar ou pelo menos conhecer várias outras áreas para no futuro, depois da universidade, você buscar um caminho diferente. O que você destacaria nesse período de formação? Eu acho que as disciplinas relativas à tecnologia. Eu lembro que eu tenho um blog que já existe há 14 anos e ele começou aqui no Mackenzie. Se não me engano, no terceiro semestre, aula de jornalismo digital, que não se chamava essa disciplina de fato, né? É engraçado que a época era jornalismo digital, ciberjornalismo, jornalismo online. Cada grade de curso tinha um nome diferente. Eu acho que essa disciplina mudou um pouco a minha percepção, porque eu comecei a estudar mais além da universidade. E aí eu comecei a entender mais as outras coisas. Então, o impacto da tecnologia sobre o jornalismo me fez amadurecer um pouco mais cedo. O teu blog é junto com outro jornalista, que foi também nosso aluno, o Cauã Taborda, que também trabalha um pouco nessa área. Essa amizade se fez na universidade. Exato. O Cauã é do mesmo semestre do que o meu, mas em salas diferentes.
Eu já tinha começado o interesse por um blog, à época o blog era o que as redes sociais são hoje, e o Cauã também já era uma pessoa muito próxima à tecnologia, tanto que os primeiros estágios dele foram em empresas voltadas à tecnologia, cobrindo tecnologia. O meu caminho foi inverso, eu comecei no esporte. E essa aproximação da tecnologia, de interesses em comum, fez com que a gente conversasse, a gente nem se conhecia, e aí a gente criou esse blog que dura até hoje. Bom, esse é também o papel da universidade, né? Sim. Não é só a sala de aula. Sim. Você fez algo além da sala de aula, digo, além desse trabalho que você fez com a Coan, como pesquisa ou extensão? Sim. Durante a universidade, eu fiz curso de especialização em cinema na USP por 1 ano e meio. No meu primeiro ano e meio de jornalismo, eu fiz 1 ano e meio de cinema. Mas eu comecei a estagiar em esportes no portal IG em 2005, no meu primeiro ano de faculdade. E aí eu não consegui mais ter tempo. Aí eu parei o cinema, continuei com estágio, continuei com jornalismo, junto com o blog, e comecei a fazer alguns cursos menores de jornalismo esportivo. O que mudou do jornalismo de 2008, da sua formação, até os dias de hoje? Nossa, muita coisa. Primeiro, acho que a estrutura mudou um pouco. O local do qual nós estamos aqui, em 2008 não tinha. A tecnologia mudou absurdamente. Vamos pensar em 2008. 2008 era 13 anos de internet comercial no Brasil, 4 anos de Facebook. O Facebook não tinha chegado no mercado brasileiro, o Orkut era a grande rede social. Cobrança de conteúdo online era uma coisa que não podia se falar na internet. Era uma ofensa, porque tudo tinha que ser de graça. A internet era de graça. Não se pensava ainda em modelo de negócio e como o jornalismo se financiaria na internet. Os equipamentos, a própria tecnologia, né, hoje a capacidade de uso de dados, mas uma coisa que é engraçada que eu destacaria é que em 2008 podcast e newsletter, que são coisas muito fortes hoje para o jornalismo, já existiam, só não existiam na velocidade que nós temos hoje. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da velocidade, um pouco mais dessa parceria, porque inclusive o teu projeto de TCC e de pós-graduação vai nesta linha, tá? A gente fala sobre isso no próximo bloco. O projeto Memória Jornalismo, volta já. O projeto Memória Jornalismo está de volta. Ao meu lado, Rafael Esbarai, jornalista, professor e ex-aluno do nosso curso. Rafael, eu queria falar um pouquinho do seu TCC, que já tinha essa questão de tecnologia, de mediação entre o editor, entre o jornalista e o cidadão. E depois você passou isso também para o seu projeto de pós-graduação. Você acha que isso se concretizou na prática? Olha, é muito difícil responder isso porque a internet mudou e mudou um pouco a capacidade de como nós criamos conteúdo. Em 2008, quando eu pensei em fazer esse meu TCC, eu queria entender sites que produzem conteúdo colaborativo, que à época eram pessoas que no seu tempo livre produziam conteúdo, produziam jornalismo. Eu fui tentar entender um site sul-coreano chamado My News, que hoje não existe mais, o Minha Notícia, que também era um portal de notícias colaborativo, que também não existe mais, e Você no G1. Comecei a analisar um pouco esses 3 produtos e vi que a produção de conteúdo pelo usuário cresceria exponencialmente. Então eu comecei a tentar entender quem eram essas pessoas aqui no Mackenzie e no mestrado eu comecei a tentar entender por que as pessoas produziam conteúdo. E aí eu acho que tem um valor muito importante, porque por mais que eu tenha concluído o mestrado em 2010, as respostas que eu obtive eu uso até hoje no meu ambiente de trabalho, sobre por que as pessoas se motivam nas suas horas livres de trabalho a produzir conteúdo, a fazer jornalismo, a fazer conteúdo. E aí a gente pode migrar essa questão para o YouTube. Hoje as pessoas gastam horas e horas produzindo o seu próprio conteúdo, virou até uma expressão em inglês creator, né? Criador de conteúdo.
e a gente queria entender um pouquinho essa motivação. Eu acho que isso foi muito legal porque, mais uma vez, me deu uma questão de amadurecimento. Eu tentei entender o que era para depois tentar entender a motivação. Isso foi bem importante. Fala um pouco para mim da sua carreira Tá. pós-faculdade. Pós-faculdade? Tá. Em 2008 ainda estava no IG, era estagiário, depois fui contratado. Quando eu comecei o mestrado, eu fui para a Veja. A Veja, à época, completaria 40 anos. E a Veja tinha um projeto chamado Veja 40 anos, o Brasil Queremos Ser. Aliás, um projeto muito próximo que a Globo fez no ano passado. Né? E era um projeto colaborativo. E aí viram minha proposta de mestrado, eu fui para ser um contrato fixo durante o período de 6 a 8 meses. Falei, vou abraçar. A Veja era a segunda maior publicação do mundo. Naquele período, valeria muito a pena. E aí gostaram muito de como eu atuei no projeto, aí eu comecei a cuidar das redes sociais de fato da Veja, e depois de cuidar das redes sociais de fato da Veja, eu cuidei da área de tecnologia, editando o conteúdo de tecnologia. E aí, naquela época já existia a migração entre o impresso e o digital, a gente produzia coisas para o digital, produzíamos coisas para o impresso, permaneci na Veja por 6 anos, e desde 2014, novembro de 2014, eu estou no esporte do Grupo Globo. Você acha que o jornalista, pegando a sua carreira, né, não é um jornalismo de redação, podemos dizer assim, essa formação do jornalista, ele pode fazer o que exatamente além da redação? Além da relação, além do jornalismo empresarial, essa coisa mais por trás do processo? Tá. Eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho que temos uma capacidade muito grande de interpretação de fato, somos curiosos, somos inquietos, são características muito próximas a quem inova. Os inovadores geralmente têm essas características. Eu acho que tem um ingrediente que talvez seja novo para o jornalismo, apesar da gente usar com frequência essa questão, que é número. Eu acho que o universo de dados, aliado ao universo da tecnologia, permitiu que a gente fosse para várias áreas distintas. Então, o jornalista hoje está numa área muito mais próxima de comunicação do que a própria do jornalismo, que está menor. Eu vejo muita gente fora do campo jornalístico de redação trabalhando com Big Data, trabalhando com análise de sentimento de rede social, trabalhando com gestão de comunidades em rede social, trabalhando com conteúdo em outras empresas que não fazem jornalismo, mas precisam produzir conteúdo para sobreviver, para ter uma marca. Então, tem alguns pontos ruins em função dessa queda do jornalismo sob a ótica de receita, mas, por outro lado, abre tantos outros campos para a nossa profissão. Em relação à questão do desacreditar o jornalista, como a gente tem visto alguns líderes mundiais fazerem a questão da produção da fake news, isso afeta muito o trabalho do jornalista? Eu acho que pelo contrário, só mostra força. Se tanto o incomodam, mostra força diante da sociedade, diante dos políticos, né? A gente tem que sempre questionar o poder vigente. É um dos grandes papéis do jornalismo. E o jornalismo precisa ser livre, precisa ser universal. E se há um incômodo por parte desses líderes, é porque ele ainda é muito forte. Ele é um mediador ainda da sociedade? Eu acho que ele é um grande mediador, mas não só um único mediador. Acho que a sociedade tem um papel muito importante, graças à tecnologia, sobre essa questão. Para que ele chegue a esse patamar, o que ele tem que fazer, o jornalista? O garoto que quer entrar no jornalismo? Olha, ele precisa fazer bastante coisa. Eu acho que hoje ele precisa ter uma visão crítica muito forte, ele precisa ter um amadurecimento em rede social muito forte. Não ficar falando coisas que você jamais falaria em público. Eu acho que tem uma questão peculiar aí, só para você tentar entender como é que vai ser o futuro, aprender programação. Eu acho que, saindo um pouco dessa questão de visão crítica, de liderança do jornalismo, eu hoje, estudante de jornalismo, aprenderia programação. Isso, para mim, não sai da minha cabeça. Você consegue passar isso como professor? Exato. Na FAAP, eu dou uma disciplina chamada Jornalismo de Dados, em que a gente dá princípios básicos de programação no terceiro semestre. Ninguém sai ali programador, até porque eu não sou programador, eu tenho conceitos também básicos e intermediários, mas eu tento trazer, num período de 6 meses, a importância da programação para começar a cruzar dados e trazer reportagens mais relevantes por meio dos dados públicos que nós temos disponíveis na internet. Para a gente fechar, o que você diria para quem tem interesse em fazer jornalismo? Olha, eu acho que primeiro tem que ter a paixão por escrever, a paixão por conversar, a paixão por se relacionar, mas sobretudo a paixão por tentar mudar e mover o mundo. Se você tem esses ou alguns desses quesitos,
com certeza você vai brigar para ter uma grande vaga no jornalismo. Legal, Rafael, obrigado. Eu acho que eu falo em nome, não só em meu nome, mas em nome dos professores aqui. Você é sempre bem-vindo, você esteve dando uma palestra para a gente aqui, foi super legal, interessante. E é sempre bom a gente ter esse contato, saber o que os nossos ex-alunos estão fazendo no mercado. Obrigadíssimo, não só pela sua presença, mas ter passado conosco aqui no curso. Obrigado, é uma honra. Sempre que há um convite do Mackenzie, eu sempre estou aqui disponível. Obrigado pela atenção. E o Memória termina por aqui. Para você, eu queria agradecer pela sua audiência e até o próximo episódio.